Dá uma olhada no seu calendário. Que dia é hoje? Que horas são? Ah, você sabe o que te espera aqui hoje, não sabe? Hoje é Sexta do Medo, meus amigos. E às 19 e às 21 horas vamos colocar suspense e mistério bem aí, na sua telinha. Como assim? Quem sou eu? Ora, eu sou o Bira, detetive particular. Você já deve ter ouvido falar que alguns personagens bíblicos passaram dos 900 anos de idade, não é? Adão, Noé, Sete, Matusalém e por aí vai. Matusalém, inclusive, bateu o recorde, com 969 anos. Quase 1000 anos pisando na Terra. Ah, e ainda existem os vampiros. Parece impossível hoje em dia, não é? Viver tantos anos. Pois é, provável que a inglesa Jane Lewson tenha sido uma das supercentenárias que mais merecem destaque e não é conhecida por aí. Bom, eu mesmo não a conheci. Essa história é do meu tataravô, um homem pacato que viveu na Inglaterra antes da minha família vir para o Brasil. O mundo sabe de Jeanne Calment, a francesa que bateu o recorde de longevidade, com 122 anos de idade. E também de Kanê Tanaka, a pessoa mais velha do mundo que ainda está viva. São 117 anos. Como será que é viver desse tanto, hein? Existe uma qualidade de vida? Bom, acho que só chegando lá para saber, não é verdade? No dia 9 de junho de 1816, o jornal The Observer anunciou a morte de Jane Lewson, ou Lady Lewson, como o meu tataravô contou na história. Supostamente, ela tinha 116 anos, quando faleceu na casa dela, em Coldbath Fields. Década mais tarde, ela serviria como inspiração para Miss Havisham, personagem do romance Great Expectation, de Charles Dickens. Bom, pela forma que ela viveu, espero que as inspirações fiquem só nos livros mesmo. Relatos afirmam que Jane nasceu no ano de 1700, pouco antes da morte do rei William III. Ela carregava o nome dos Vaughan e viveu com os parentes mais respeitados na rua Essex, que fica próximo ao rio Tâmisa. Quando ela completou 19 anos, Jane se casou com um comerciante velho e muito rico, assumindo a alcunha de Senhora Lewson. Ela se mudou para a casa imponente que ele tinha, lá em Coldbath Square. A história diz que quando Jane tinha seus 20 e poucos anos, o marido dela morreu. Não se sabe exatamente a causa da morte, mas naquele momento ela se tornou uma viúva com uma grande fortuna, sozinha e uma casa grande. Vale lembrar que um bebê nasceu da união dela com o comerciante idoso. E eu também não sei dizer em que momento ocorreu. Se Jane estava grávida quando o homem morreu, ou se a criança tinha nascido antes. Bom, a situação da família permaneceu normal enquanto a garota crescia, embora Jane tenha rejeitado vários pretendentes de casamento. Rapazes que talvez estivessem mais interessados na fortuna e nos bens. Com uma casa tão grande como é dito, eu acho que receberia muitos amigos e familiares para o resto da vida. Só que, depois da filha dela se casar e deixar a casa para viver com o marido, Jane abraçou a nova solidão. E raramente saía ou recebia algum visitante. Na época, ela não foi diagnosticada, mas eu imagino que Jane passou por uma severa depressão nos anos seguintes. Por quase um século, ela permaneceu naquela mansão sombria e antiga, sem permitir que nada fosse mudado, lavado ou limpo. E isso incluía ela mesma. Oh, bizarro, não? Nenhum móvel, nenhum enfeite de decoração, nada de roupas novas e contato com o mundo exterior. Ela acreditava que a sujeira na pele dela
a protegeria contra doenças, sendo que é muito mais provável que acontecesse o contrário. Foi por isso tudo que ela usou o mesmo estilo de roupa durante toda a vida. Nos anos mais avançados de Jane, ela parecia uma pessoa de outra era, uma viajante no tempo. Se ela realmente viveu os 116 anos que a história diz, as roupas do século XIX eram bem diferentes das vestimentas do século XVIII. As janelas da mansão ficaram tão cheias de poeira e teias de aranha que a luz do sol mal entrava na casa. Jane temia que, caso o vidro fosse lavado, talvez ele se quebrasse inteiro. E as camas? Prontas para visitantes que nunca foram convidados. Visitantes que nunca existiram. Elas ficaram arrumadas por décadas, sem serem tocadas por nenhum ser humano. Com o passar dos anos, Jane se tornou incrivelmente supersticiosa. Ela só tomava chá com a xícara favorita. Provavelmente com medo de pegar alguma doença. Sei lá. Só se sentava na mesma cadeira. Se tornou obcecada em prevenir gripe e não permitia que nenhum empregado mudasse um móvel do lugar. Uma forma deles não perturbarem o equilíbrio que seria responsável pela saúde dela. O medo de adoecer era tamanho que ela tomava banho com gordura de porco para não se resfriar. Ela acreditava que a gordura deixava a pele macia e lubrificada. Pelo amor de Deus. Olha, você não vai tentar fazer isso em casa, hein? Bom, eu não sei ao certo o que ela usava para lavar o cabelo, mas provavelmente era de procedência duvidosa. Embora Jane raramente deixasse a mansão, ela gostava muito do jardim nos fundos da residência. Podemos dizer que era a única parte dali que estava conservada. Por lá, ela adorava se sentar, ler e permitir que poucas pessoas que ela ainda conhecia se reunissem para conversar sobre os tempos antigos. Certa vez, a poetisa e crítica literária britânica Edith Sitwell relacionou Jane Lewson com uma teia de aranha, afirmando que essa semelhança se deve ao fato de que ela também usa babados e mangas nas roupas. A autora descreve que aos 87 anos, 2 dentes de Jane, que eram motivo de orgulho para ela e admiração para os vizinhos, foram perdidos. Bom, chegar aos 87 anos com os dentes intactos parece algo de se invejar, não? A grande casa dela tinha apenas 4 outros seres fantasmas como ela, digamos assim. 2 cachorros velhos, um gato idoso e um homem velho, cuja ocupação consistia em cozinhar, limpar os sapatos e passar de casa em casa entregando recados. A imortalidade dela parecia algo seguro, até que a repentina morte de um idoso vizinho a fez ficar com medo. Fez ela duvidar da própria saúde. Ela se sentiu fraca naquele dia. Talvez a tristeza de ver mais uma pessoa morrer tenha sido forte demais. Naquela noite, Jane foi para a cama. E no dia seguinte, 28 de maio, uma terça-feira, ela faleceu aos 116 anos. Poucos parentes compareceram ao enterro da idosa, que teve ainda de 2 a 4 carruagens de luto, além do carro fúnebre. Fato é que, depois da morte dela, um tal de senhor Warner ficou espantado com o número de barras e parafusos em todas as janelas e portas, enquanto explorava a casa. O teto da parte superior da casa estava completamente forrado com fortes tábuas,
todas apoiadas em barras de ferro para impedir que alguém invadisse a residência pelo telhado. Tudo bem que, dependendo do lugar aqui no Brasil, é até compreensível querer se proteger. Mas olha, quanta proteção ela queria, né? Eu investiguei alguns documentos da época e descobri que talvez Jane não tivesse dado à luz apenas uma criança, mas sim 4, sendo 3 meninas e 1 menino. Na papelada, Jane estava relacionada com um tal de Robert Lawson, um comerciante rico da cidade de Great Yarmouth. Ele teria morrido em 1769, pouco antes do casamento deles completar 20 anos. Embora ele tenha deixado muitas riquezas para Jane, ela não acumulou muito ouro, mas sim memórias. Nenhum pedaço de penugem, nenhuma posse, nada escapara das mãos dela durante os 90 anos em que ela viveu em Coldby Square. Nos registros de uma igreja perto da rua Strand, lá em Londres, há um batismo datado em 3 de fevereiro de 1720. Algumas pessoas com quem conversei dizem que pode ser a data em que ela foi batizada. Mas não é possível confirmar com 100% de certeza se os dados realmente foram dela. Poderia ter sido, visto que o templo é próximo à rua Essex, onde ela supostamente teria nascido. Imagina conseguir voltar no tempo e poder visitar Jane naquela mansão. O quanto seria assustador encontrá-la perambulando na residência, quase como um fantasma. Eu adoraria ver de perto acontecimentos surpreendentes como esse. O vestido antigo, os quartos revestidos com décadas de mofo, as janelas já pretas por conta da poeira. Apenas um feixe de luz revelando pequenas partes da casa. Neste século, com pessoas passando dos 110 anos, o sentimento de surpresa ao ver alguém chegar aos 116 talvez não seja tão grande. Mas imagine essa idade para o século XIX, quando passar dos 50 anos era algo raro. Não há como ter certeza se realmente foram os hábitos dela que influenciaram na longevidade, ou se foi apenas sorte. Pouco antes de morrer, Jane deixou muitos pertences domésticos para o mordomo e uma espécie de pagamento anual vitalício para ele e mais 1 ou 2 amigos próximos. Seja como for, será que valeu a pena viver tantos anos?